Está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje nós vamos contar a história de uma empresa que ajuda o crescimento do agro no Rio Grande e também do país. Com muita pesquisa aplicada, genuinamente gaúcha. Vamos falar da Biotrigo Genética. Já está em linha conosco o diretor-presidente André Cunha Rosa, engenheiro agrônomo. Seja bem-vindo ao Rio Grande que dá certo, engenheiro. É um prazer estar com a Band, programa apreciado por nós aqui. O senhor fala direto de Passo Fundo, sede da Biotrigo. Como é que começou essa história? Foi lá em 2008, não é? A empresa Biotrigo começou em 2008, sim, mas a nossa história com trigo começou da minha e do meu sócio, que é o Ottoni Rosa Filho, meu irmão, né? Começou bem antes, lá em 89, quando a gente começou uma outra empresa, junto com o meu pai também, e essa empresa nos trouxe por um bom tempo, então, de 89 a 2008, construindo conhecimento do germoplasma. E em 2008 houve uma cisão dessa primeira empresa, onde eu e o Ottoni tínhamos planos um pouco diferentes, e a gente terminou separando a empresa, e a nossa, então, tomou o rumo que a gente queria tomar como Biotrigo e fazer algumas coisas da forma que eu e o Ottoni pensávamos que a gente devia conduzir. Qual era o principal desafio lá em 2008, na constituição do embrião? O principal desafio naquele momento era fazer se tornar economicamente viável, porque era um momento onde a gente tinha pequena share de mercado, muito desafio, muito investimento para fazer, muitas incertezas de se a gente ia conseguir dar conta de tudo aquilo e pagar as contas. A gente é uma empresa privada, né? E a gente só paga imposto, não recebe nada do governo. Então a gente realmente depende de ter sucesso em termos de melhoramento para que o produtor de semente queira reproduzir a nossa semente e finalmente que o produtor que está lá na ponta, o triticultor, veja valor na nossa genética. Ele pode comprar talvez de uma empresa pública que é mais barata, ou de outras empresas talvez até mais baratas, mas ele tem que ver valor na nossa genética para escolher esse produto que talvez até seja um pouco mais caro, mas que tem que dar benefício para ele. Então, esse era o desafio da gente ter certeza que isso tudo ia acontecer, né? Na época, você já tinha uma pesquisa aplicada e um produto competitivo para o mercado, que garantia mais produtividade, mais ou menos por aí. A gente tinha já na época um produto que era compartilhado com essa empresa que a gente fez a cisão, mas assim, a gente dividia os ganhos e tinha os gastos plenos, porque estava recomeçando uma empresa do zero. Então, a gente nessa época aí conseguiu, escolheu bem aonde colocar o dinheiro. Acho que foram decisões importantes da gente ver como investir, aonde investir, o pouco que se tinha. Sempre muito convertido na parte de pesquisa, que o ponto-chave para a nossa empresa é a gente pesquisar para ter sim o melhor produto e que não seja só eu dizer que o produto é melhor, mas que ele realmente o seja, para quando o agricultor planta, que ele realmente tenha um ganho, seja lá em qualidade na hora de vender, seja em produtividade, ou seja na segurança de colher bem todo ano. Todos esses aspectos fazem, a pesquisa influencia e fazem com que o produtor tenha mais ou menos sucesso na atividade dele. Então, o nosso papel, no fundo, é garantir com a genética mais sucesso para o produtor. Sim. E acho que a gente fez bem porque conseguimos crescer desde então até aqui. Isso é fundamental. Há uma relação de confiança, né, em função do produto e com o produtor rural, no caso. Tem que se estabelecer isso, ganhar mercado através dessa relação de confiança, né? Absolutamente é nisso que a gente apostou e até por isso que demora, né? E a gente preza muito nessa relação de confiança com o produtor. Muitas vezes, como empresa, a gente foi criticado, às vezes até por clientes. E lembra, a gente tem o triticultor na ponta, mas no meio a gente tem os sementeiros, que são muito importantes, que produzem a semente que realmente chega na ponta. E muitas vezes o pessoal diz, mas tu está vendendo esse produto e tu já está dizendo qual é o defeito dele? Então, assim, a gente sabe que assim como nós, seres humanos, todos nós temos vantagens, mas temos os nossos pontos fracos. E reconhecer o ponto fraco da gente é importante como humano, para que a gente possa saber qual é o nosso limite, mas é importante também para o produto, para que o produtor que vai comprar, ele saiba qual é o ponto fraco daquela variedade,
para que ele possa tomar os cuidados apropriados para que esse ponto fraco não se torne um problema para ele, que ele possa contornar isso. E muitas vezes, na maioria das vezes, tem contorno, tem fungicidas que ele pode usar, outros produtos para outros defeitos, onde às vezes a genética não dá tudo, mas ele pode se complementar desde que ele saiba. Então a gente sempre foi muito franco nesse sentido, de não só querer empurrar um produto para o produtor e deixar que ele, agora você comprou e viva com o problema. Você comprou, eu vou tentar te dar o suporte para você ter um maior sucesso e voltar no ano que vem. E a próxima vez que eu for vender um produto, de preferência você compre só porque é biotrigo, porque você sabe que esse produto você vai estar sendo... Se eu estou dizendo que é melhor, ele vai ser melhor. Então essa é a confiança que a gente aos pouquinhos pôde construir e faz de tudo para manter ela, que é muito importante para nós. E em que ano, em que momento a empresa conseguiu romper a curva e se tornar sólida, né? E conquistar o mercado e vir crescendo a partir de 2008? Olha, eu diria que a gente demorou uns 4, 5 anos para isso. Houve um momento que ajudou muito, a gente teve um negócio em 2000, e me confere depois, acho que é 2014, já tínhamos alguns anos. Sim. Um negócio com a Bayer. Na época, a Bayer nos procurou, empresa mundial, né, estava começando com um programa de trigo, que ela não tinha, e ela procurou algumas empresas referências no mundo para comprar uma cópia dos seus programas de melhoramento. Então, assim, era como chegar na Band e dizer, olha, eu quero uma cópia da programação de vocês. Vocês Sim. continuam com a programação da Band, mas eu quero repetir essa cópia lá em Angola. Tudo bem para vocês? Bom, nos pagaram na época, não interferiram no nosso negócio e eles poderiam explorar o nosso germoplasma, que é a genética nossa, em outros lugares do mundo. E isso deu, naquele momento, um impulso econômico para que a gente pudesse construir essa sede, da qual eu estou falando para vocês hoje, e fazer vários investimentos que a partir de então nos permitiram hoje estar entregando produtos mais fortes, melhores e mais amplos em outros países, ou seja, o próprio produtor no Brasil também está ganhando com esse investimento que aconteceu lá atrás, graças a esse negócio feito com a Bayer Mundial. Isso é fundamental porque é pesquisa, investimento em pesquisa, em sementes, e isso ao longo dos anos veio aumentando. Produtividade casado com o aumento de área plantada? Sim, produtividade vem aumentando, casado com aumento de área e casado com outras duas coisas que levam também esse aumento de área que normalmente a pessoa não percebe. É com segurança de plantar. Uma coisa eu planto, colho muito bem esse ano. No outro ano eu colho muito mal. E aí, e agora? O terceiro ano eu vou repetir qual das duas, né? Então, na medida que o produtor colha bem vários anos seguidos, ele vai ganhando confiança. Então, isso existe muita coisa na genética que a gente pode fazer. É como um carro. Você tem um carro que pode andar muito bem a 100 por hora ou 150 por hora, mas não tem airbag, não tem ABS, e se der uma curva, talvez ele vá derrapar e você vai ter um acidente. Então, a gente tenta vender trigos que tem o ABS, que tem todos esses itens de segurança, que vão dar uma frequência melhor de colheitas. E o outro aspecto importante, além da segurança, é a qualidade, que o produtor, a gente aprendeu com o tempo também. Nossos primeiros produtos, a qualidade não era tudo isso. E que tanto é importante que o produtor goste do produto, do trigo, como o moinho queira esse trigo. Então, uma coisa é o produtor vender o trigo e o moinho não querer. E a outra coisa bem diferente é ele ter o produto na mão e o moinho vem, não, eu quero hoje. A preferência carrega ontem. Isso muda muito a percepção. Então, no momento que ele produz bem, o produtor se sente seguro e ele sabe que aquele produto vai ter liquidez, isso ajuda muito a refletir no que você está vendo, que é o aumento de área. Isso é reflexo desses 3 fatores importantes. Isso é fundamental. Agora, o que mudou na semente lá de 2008, o produto de vocês, até agora, né? O que foi se tendo de ganho com a pesquisa para chegar agora em 2020? Olha, o ganho passa por esses 3 pilares: produtividade, qualidade e segurança. Mas, para ser bem sincero, eu acho que o aumento de segurança e qualidade foi maior do que produtividade. Porque produtividade, até se
tinha alguns materiais, até a concorrência às vezes tinha algum material que produza bem, só que, como eu te falei, você produz muito bem num ano, no outro você vai muito mal, isso não faz um bom produto. Então, não adianta um carro ter velocidade, mas não ter estabilidade na primeira curva que faz, ele só anda bem na reta. Não resolve isso, você precisa de um carro que ande bem sempre. Então, eu diria que, por mais que houve um ganho importante de rendimento, e a gente sempre é preocupado com isso, eu diria que o maior ganho foi em segurança para diversas doenças que o produtor tinha problema. Giberela é uma doença que para Rio Grande do Sul a gente conseguiu evoluir, principalmente no último produto agora, a gente conseguiu, o Rio Grande do Sul tinha um desafio muito grande em termos dessa doença específica, que mundialmente é um problema. O Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, é uma referência, por isso que a Bayer veio procurar o nosso programa, e a gente tem hoje, então, por exemplo, um produto que é o Audaz, plantado no campo, que dá resistência à giberela, dá produtividade e dá segurança para esses problemas, e é um produto que o moinho está procurando, às vezes está pagando um prêmio por esse produto. Então, o produtor está feliz de produzir e o moinho está feliz de comprar. E isso então, é só um exemplo de um produto que a gente vê que está indo muito bem, tanto aqui como nos outros estados, e casando essa tríade aí da qualidade, segurança e produtividade. O nosso produto, em comparação com o argentino, com o do Mercosul, que por vezes é importado? Que bela pergunta. Que bom que você perguntou isso. A gente, na verdade, está hoje muito contente de poder dizer, e vamos voltar, a gente estava falando de quando a gente começou em 2008. Sim, se importava 2008, muito o trigo argentino nós... e semente, né? Como? Se importava muito da Argentina em 2008, né? Sim, se importava. E o trigo mais plantado em 2008 era um trigo da concorrência, da empresa que já fechou, e nós, na época, tínhamos algum também com pouca qualidade, e os moinhos classificavam o trigo gaúcho, com perdão da palavra, de bucha de canhão. Você tinha que diluir aquele trigo, e realmente era ruim, dava produtividade, mas tinha pouca segurança e péssima qualidade. Então o moinho comprava, tinha que ser barato para ele ir colocando aos pouquinhos. Vou botar esse produto barato aqui para melhorar o meu custo, jamais a minha qualidade. E isso era o trigo mais plantado em 2008. Então houve rapidamente uma escalada em qualidade, passando do péssimo para o ruim, do ruim para o bom, e hoje a gente tem ótimo, que é o Audaz, como a gente está falando. Então essa foi uma escalada muito importante, e hoje nós temos, por exemplo, o Audaz. Ele é um trigo plantado na Argentina, né? E lá foi classificado como um dos melhores produtos que tem uma classificação 1, 2 e 3 lá, onde 1 é melhor. E é raro, a primeira variedade brasileira que se classifica como 1 na Argentina é o Audaz, e ele está aqui também. E a gente tem tido, então, os moinhos comentando que o trigo gaúcho está muito bom, que hoje a gente já está pensando em exportar e botar no Nordeste trigo. O trigo, bucha de canhão só se levava por custo, ninguém vinha comprar porque queria comprar algo barato. Então isso está permitindo e a gente tem como gaúchos hoje que entender que o nosso trigo hoje é bom e a gente pode competir hoje com a Argentina. Tem anos que o clima dá uma judiada aqui, mas a genética, o que a gente planta, é igual ou melhor do que a Argentina para dar qualidade. O que a gente ainda continua tendo é um clima um pouco mais complicado, mas sim a gente tem hoje genética para competir em igualdade, se não em vantagem com a Argentina. Tanto é que a gente exporta a genética, né? A gente vende hoje a nossa genética na Argentina, o que bem demonstra que a gente tem toda essa capacidade de genética de competir lá e ter aqui a genética tão boa ou melhor do que vem da Argentina. A gente está conversando com o André Cunha Rosa, engenheiro agrônomo, diretor da Biotrigo, falando de Passo Fundo, contando essa história de sucesso, uma referência em genética de sementes do trigo para a América Latina. Vamos fazer um breve intervalo no Rio Grande que dá certo? Você fica conosco, nós já voltamos.
Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, contando a história hoje da Biotrigo, com sede em Passo Fundo. Está conosco André Cunha Rosa, diretor, engenheiro agrônomo, estava nos falando justamente da produtividade. Agora, a Biotrigo, ao longo da sua fundação, desde 2008, veio aprimorando seus laboratórios hoje, no estado e também fora dele, no Mercosul. Como é que funciona esse aprimoramento dos laboratórios, que é fundamental para uma semente de qualidade? Olha, realmente é algo interessante que o pessoal teria que vir visitar para vocês enxergarem, mas realmente tem uma série de especialidades que a gente tem que desenvolver, né? A parte de doenças de trigos, então ele tem um laboratório de fitopatologia, que tem uma pessoa especializada com doutorado, feito fora do país, pelo menos em parte. Temos muitos profissionais aqui, inclusive com doutorado fora do país, que ajuda às vezes a trazer um pouco de experiência de fora, mas fitopatologia é um exemplo de um laboratório onde a gente submete os trigos que a gente pensa em lançar a diversas doenças. Às vezes um ano é seco, como esse ano a gente não teve giberela, no outro ano é úmido e você não tem outra doença. Então o laboratório de fitopatologia nos permite testar as cultivares para as diversas doenças que não tiveram no campo, a gente possa conferir. Sim, a semente tem que resistir ao nosso clima, né? Ou seja, o inverno pesado que nós temos e também o verão carregado, né? Então, tem que resistir a essa intempérie toda. E o clima nosso é bastante variável, diferentemente de uma Argentina, que a gente falou há pouco, o nosso clima é bastante variável. Então, esse ano no Rio Grande do Sul a gente teve o clima de cerrado. No outro ano a gente tem um ano totalmente chuvoso, e o trigo tem que aguentar tanto um ano quanto no outro, dar produtividade, qualidade e segurança. Então, esses laboratórios nos permitem desenvolver essa segurança. Outro laboratório importante é o laboratório de qualidade, que nos permite ver as análises que os moinhos precisam, testar o produto final, testar o pão. Se eu te mostrasse o pão que a gente produzia em 2008 no Rio Grande do Sul, parecia mais um peso de porta, uma batata assim, horrível. Ninguém quer comer aquilo, nem eu. E o pão hoje é o pãozinho francês, com aquela pestana, com a crocância, né? Tudo isso, o bom pão que a gente vê no supermercado, na padaria hoje, muitas vezes é feito somente com o trigo gaúcho. Isso melhorou a rentabilidade do moinho, melhorou o preço do trigo gaúcho comparado ao preço argentino. Sempre houve o que se chama de paridade, é quanto que o trigo brasileiro vale em relação ao argentino. Antes era assim, hoje a gente já está muito próximo do trigo argentino em termos de paridade, mas essa questão de mercado, quanto mais demanda pelos moinhos tem pelo trigo gaúcho, mais já tem inclusive negócios feitos acima da paridade, de trigos de muito boa qualidade, valendo mais do que o trigo argentino. E isso é mercado, não é influência do governo, não tem nada de artificial, é simplesmente mercado. Se a coisa é boa e todo mundo quer, ela vale mais. E é para isso que a gente trabalha, para que o trigo gaúcho cada vez valha mais, para rentabilizar essa cultura tão importante para a nossa agricultura, para a sustentabilidade do sistema agrícola. O que falta ainda para a gente ultrapassar o produto do Mercosul? Para ultrapassar o produto do Mercosul, tu diz o argentino? Na qualidade. Olha, falta, eu diria que principalmente organização do mercado, organização da produção, porque muitas vezes a gente ainda tem muitos lugares que se recebe o trigo e você tem silos enormes, né? E o que acontece? Você pode ter a tinta azul é boa, a vermelha é boa e a preta é boa. Mas se eu botar as três misturadas num balde, mal misturadas ainda, e você for pintar, você vai começar a pintar aquilo e vai dar uma hora uma cor, outra hora outra cor. Aí a tua parede não vai estar boa, você vai dizer, essa tinta é ruim. Na verdade, são três tintas boas misturadas da forma errada. Então, o que a gente precisa é ter um pouco mais de capacidade de organizar. Se não tem silo para separar os trigos uns dos outros, que a gente possa organizar isso. Existem alguns projetos já acontecendo isso e observando ganhos, e nesses projetos onde se organizou, o trigo passa a valer mais, o mesmo trigo, porque eu vendo vermelho, eu estou vendendo só vermelho, não tem azul misturado no meio. Então, esse tipo de coisa é o que a gente precisa na cadeia organizar. Dá para melhorar um pouco a qualidade ainda, de subir o padrão, que todas as variedades têm um padrão parecido com o Audaz,
e algumas variedades têm que ter um padrão diferente também, né? Mas ter os diversos trigo para pizza, trigo para pão, trigo para biscoito, todos esses produtos, a gente aos pouquinhos vai organizando isso, mas eu diria, como você falou, que o principal desafio é organizar a cadeia para que a gente possa ter o trigo certo para a pessoa certa, e aí isso tudo vai ter mais valor se a gente conseguir fazer, mas é um belo desafio. Sim, é um grande desafio, como a autossuficiência também. O quanto falta para sermos autossuficientes, não precisarmos importar? Como Rio Grande do Sul, a gente é mais que autossuficiente, a gente Sim. exporta trigo, na verdade. O Rio Grande do Sul passa da autossuficiência, mas o Brasil, ele produz metade do que consome. A gente produz 6 milhões e consome 12. Então a gente está longe da autossuficiência. Sim. Uma das coisas importantes, a gente tem esperança que esse BR do mar que o governo propôs possa sair e fluir, é a gente ter facilidade de tirar o trigo do Rio Grande do Sul e colocar no Nordeste, que hoje esse frete é muito caro. A gente espera que O isso desafio é mais logístico, barato, então, né? É mais barato botar no Egito do que no Nordeste. Então o Rio Grande do Sul exporta trigo, mas não consegue exportar para o Nordeste. Se a gente conseguir fazer isso com mais eficiência, e já há tentativas de fazer isso, há interesse dos moinhos do Nordeste, mas era importante que essa questão da nossa logística pudesse melhorar, e esse é um projeto que tem que ser aplaudido, espera que possa realmente andar. Então, o Rio Grande do Sul poderia produzir um pouco mais, mas possivelmente a autossuficiência vai depender muito dessa questão, mas a coisa mais concreta talvez seja que um dia o cerrado brasileiro possa crescer e chegar um pouco mais perto, mas a autossuficiência, se é 6 milhões de toneladas, é muito trigo para produzir. Temos condições, mas tem muita coisa que mudar, que a gente não tem tempo de discutir tudo hoje, para que você chegue lá num tempo de uns 5 anos por aí. Outro fator fundamental é a assistência técnica, que tem que ser permanente, essa relação 24 horas com o produtor. Como é que funciona isso? Olha, isso funciona em cada local, num local diferente, cada local de uma maneira diferente. Funciona muito hoje no Rio Grande do Sul, baseado nas cooperativas, que tem corpo técnico que podem atender esse produtor, baseado em revendas que atendem o produtor, e tem um pouco, mas é o aspecto que mais tem que crescer, é a parte de consultores independentes, que possam dar assistência técnica, que é muito bem-vinda, a assistência das revendas, das cooperativas e tudo, mas muitas vezes algumas dessas não são independentes. Então, por exemplo, se eu vendo marca A e eu vou atender o produtor, a minha tendência é colocar os produtos da marca A, quando às vezes talvez a marca B possa ser melhor. E quando o produtor gasta um pouco e contrata um consultor independente, que a agricultura no Rio Grande do Sul não tem essa cultura de pagar um consultor independente, e acho que a gente devia evoluir nisso. Eu mesmo, quando fui agricultor no início da carreira, não tinha um consultor independente. Se eu voltasse hoje, eu trataria de ter um, para que possa ter o melhor produto de cada empresa, e não necessariamente nada atrelado à empresa que está vendendo. Embora as empresas todas tenham vários produtos bons e não é tão grave, mas é um aspecto onde se poderia melhorar bastante no Rio Grande do Sul. No guarda-chuva da Biotrigo hoje, tem quantos colaboradores e quantas estruturas, além de Passo Fundo? Nós temos 76 colaboradores no Brasil, já temos 2 colaboradores na Argentina. A gente, agora há pouquinho tempo atrás, faz uns 15 dias, adquirimos um pedaço de terra na Argentina para a gente, e está previsto agora nos próximos 2 anos a construção de uma pequena sede. Nós estamos há muitos anos trabalhando lá, mas nunca contratamos os primeiros funcionários agora em 2020, durante a pandemia, e agora estamos botando em pé uma bandeira realmente da Biotrigo, começando a desenvolver esse trabalho lá, que particularmente nos ajuda bastante aqui. O pessoal às vezes fica, mas está lá na Argentina, com competidor, mas na verdade a gente aprende muito lá, e os programas, um ajuda o outro. Então a gente vê que isso é importante, inclusive os ganhos de produtividade que a gente tem aqui, muitas vezes vem de uma genética que a gente observa na Argentina, onde a competitividade por produtividade é muito maior do que segurança e qualidade, como a gente falou. Então, às vezes, esse estar por lá ajuda bastante. Mas temos, então, esses 70 e poucos funcionários, temos uma filial em Campo Mourão,
onde tem 5 funcionários colocados lá, e o grosso está realmente aqui em Passo Fundo. O André Cunha Rosa, diretor e agrônomo da Biotrigo, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Olha, para o Rio Grande dar certo, a gente primeiro tem que seguir arregaçando manga, trabalhando firme como a gente trabalha, mas tem que estar com o pensamento ajustado. Esse tempo eu ouvi um consultor falando na parte de leite, achei muito bem ele falando que ele trabalhava e não conseguia, até o dia que ele se deu conta que ele tinha que associar o trabalho com conhecimento, com qualidade de informação, para que o trabalho dele não fosse jogado pela janela. E acho que o Rio Grande do Sul é muito trabalhador, mas a gente precisa dar muita atenção para a qualificação dos profissionais que trabalham conosco, para a qualificação do consultor que atende o agricultor e atende a todo mundo. A gente precisa qualificar, estar disposto a pagar alguém que saiba mais do que a gente de um assunto para nos orientar e permitir que o nosso esforço de trabalho seja realmente não só trabalhar por trabalhar, mas seja muito bem dirigido para que a gente possa ter o resultado. E acho que é importante também a gente ter a humildade. O gaúcho ensinou muito Brasil afora, mas às vezes eu vejo na gente um pouco de falta de humildade de ir lá e aprender com o Paraná, com outros estados, com outros países. O que tem de bom lá? Não é porque a gente é gaúcho que a gente não pode aprender, a gente tem que ser humilde e ver, olha, talvez alguns gaúchos saíram daqui e fizeram mais sucesso lá fora, em outros estados, do que a gente que ficou conseguiu. Vamos aprender, vamos ser humildes e aprender com o que eles conseguiram fazer de bom lá fora e a gente aplicar aqui em casa. André Cunha Rosa, diretor da Biotrigo, falando de Passo Fundo, obrigado pela presença conosco. A Biotrigo é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns. Muito obrigado pela atenção, que vocês também são parte desse nosso Rio Grande que dá certo. Nós é que agradecemos. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.